Regi Curso SEI. A gente sabe aprovar. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso espaço. Hoje vamos dar continuidade às aulas de análise combinatória para o nivelamento, entrando no assunto de permutação. Vamos falar primeiro da teoria. O que vai acontecer é o seguinte: imagina que eu tenha N coisas, e essas coisas podem ser pessoas, podem ser livros, pode ser qualquer coisa, literalmente. Eu quero arrumar essas coisas em fila. E aí a pergunta é, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Okay? Então, dentro da análise combinatória, a gente tem algumas ideias que facilitam você resolver questões mais complicadas. Por que isso? Ordenar N coisas é um problema de princípio multiplicativo, que foi um assunto que a gente já viu lá atrás. Sendo que é um resultado tão conhecido que, se você já souber a resposta pronta, é melhor do que você ter que fazer o princípio multiplicativo como um todo, ok? Então, a gente vai, entre aspas, demonstrar como é que funciona e depois a gente vai usar o resultado pronto. Vamos lá. Como exemplo, digamos que eu quero ordenar 3 pessoas numa fila. Cheguei lá na fila da padaria, tem 2 pessoas na minha frente, ou melhor, não tem 2 pessoas na minha frente. Eu sou uma das pessoas, eu quero ordenar as 3 pessoas e vamos ver o que acontece. Tudo bem? Eu tenho as pessoas Azão, Bezão e Cezão. Se você olhar, coloquei o primeiro da fila, coloquei o Azão, vi os casos para as pessoas seguintes. Coloquei o Bezão, vi como é que as outras pessoas poderiam se organizar. Inclusive tem um erro aqui de digitação, era para ser um A aqui, beleza? Já corrigindo. Coloquei o Cezão na primeira, Azão, Bezão, segunda e terceira, ou Bezão, Azão. Então perceba que eu sempre que eu tento ordenar na mão alguma coisa, a gente tenta seguir uma certa ideia. Eu comecei fixando a primeira pessoa e vi o que acontecia com a segunda e com a terceira. Fixei a primeira, vi o que acontecia com a segunda e com a terceira. E assim vai. Dessa forma, a gente encontrou um total de 6 ordens possíveis. Mas, vamos lá, né? A resposta não vai ser 6 quando você chegar no concurso. A resposta vai ser, de novo, 5.040, que nem vai aparecer aqui atrás. Então, a gente vai usar aqui o nosso princípio multiplicativo, chegando em, eu quero ordenar a primeira pessoa, decidir quem é a primeira pessoa, a primeira escolha, quero escolher quem vai ser a segunda pessoa e quero escolher quem vai ser a terceira pessoa. Então, repara, para a primeira pessoa, eu não tenho Azão, Bezão e Cezão? São 3 opções. Uma vez escolhida, no caso, a primeira pessoa, eu vou ter 2 opções só para a segunda. Não importa quem eu escolhi. Pode ter sido o Azão, pode ter sido o Bezão, pode ter sido o Cezão, não importa. O que importa é, eu tinha 3 opções para a primeira, uma vez colocado o bonitinho ali no início, eu vou ter 2 opções só para a segunda. Uma vez colocado a segunda pessoa na segunda posição, o que sobrou, foi uma pessoa só que sobrou, vai entrar na terceira. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente tem um resultado chamado de fatorial. Sempre que eu multiplico do número, vai descendo até o 1, a gente chama isso de fatorial. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, cujo resultado vai ser 6. Tudo bem? Dando continuidade, se a gente generalizar essa ideia que eu acabei de falar, a gente vai ter que permutação de N coisas, que era a nossa pergunta inicial, é o chamado N fatorial. O que vai ser o N fatorial? N, N-1, N-2, N-3, tudo isso multiplicando, vai continuando até chegar no 1. Tudo bem? Nosso exemplo 2 aqui, quantos anagramas? Anagrama é qualquer ordenação das letras de uma palavra, possui a palavra dígrafo. Então, se eu pegar as letras da palavra dígrafo, D, I, G, R, e assim vai, se eu reordená-las, quantas ordens possíveis eu tenho? Ok? Então, anagrama não tem que ser uma palavra do nosso português, nem do inglês, nem de língua nenhuma. Tem só que ser uma ordenação das letras. Como são todas letras distintas, isso é muito importante, eu tenho 7 letras, contei certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, como eu disse. Eu vou ter uma permutação de 7, o resultado disso é 7 fatorial. Se você fizer a conta, 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5, até chegar no 1, o resultado vai ser 5.040. Então, com isso, a gente tem uma resposta, ok? E no caso em que eu tenho letras repetidas, por exemplo, então na nossa parte 2, eu já vou organizar o quadro aqui rapidinho, a gente vai falar de permutação com repetição, para ver como é que essa ideia fica. Beleza? Até daqui a pouquinho.